Olá, bem-vindos a mais uma Influent Talks, hoje com uma convidada muito especial, que já se irá apresentar, eu não vou fazer spoiler. Como sabem, quem tem acompanhado as nossas talks, o nosso objetivo é trazer diferentes protagonistas, diferentes stakeholders, para falar um bocadinho sobre toda a vertente de marketing de influência, de conteúdo, enfim, de comunicação em geral. E hoje trazemos então mais uma pessoa para partilhar o seu ponto de vista e que eu passo já a bola. Linda, olá, bem-vinda e obrigado por teres aceito o nosso convite. E quem és tu, afinal? Olá, Bruno. Obrigada pelo convite. Bem, é sempre difícil responder quem é que nós somos, não é? Mas acho que assim, em poucas palavras, uma pessoa nascida na África do Sul, cresci em Lisboa e agora estou no Porto, isso tem sempre aqui um impacto depois em quem nós somos no dia a dia, portanto há aqui uma experiência de culturas bastante diversificada. Eu gosto sempre de começar por quem eu sou pessoalmente. Acho que é muito difícil conseguir dissociar quem tu és pessoalmente do teu eu profissional, por mais que às vezes tentemos separar as águas, é impossível. Portanto, e eu tento sempre numa vertente muito de mindset global contribuir de forma positiva para onde me encontro e me envolvente onde estou, seja por iniciativas de voluntariado, seja por iniciativas muito específicas. Portanto, acho que é importante pensarmos que todas as coisas que fazemos têm um impacto direto no nosso futuro e no futuro dos outros e daqueles que vão de vir. Portanto, eu tento sempre ter atitudes que, de alguma forma, melhorem o nosso dia-a-dia. E acho que isso é importante. Depois também se refletir isso na nossa forma de trabalhar e nos valores que passamos a quem vem depois de nós, não é? Exatamente, muito bem. As palavras. É muito bem, não, fantástico, acho que é mesmo isso, e a ideia é exatamente essa, desde logo conhecer a pessoa e só depois o profissional e a sua visão sobre aqui algumas temáticas. E tocando aqui no ponto profissional, tu neste momento, onde trabalho, eu sei, não é? Mas para quem nos está a ouvir e ver, onde é que estás, em que empresa é que estás a trabalhar, qual é o teu role, enfim, fala-nos um bocadinho também sobre isso. Então, eu atualmente estou na Sograp Vinhos, sou responsável de marketing digital das marcas que nós temos em Portugal, portanto a Sograp tem um universo bastante amplo de marcas a trabalhar em Portugal e noutros mercados, e neste momento todos os esforços que nós temos na área digital, sejam elas as redes sociais, sites, CRMs, e aqui hoje em dia também desenvolve a questão da inteligência artificial, acaba sempre por passar um bocadinho pela área digital, mas acho que também tem a ver com o percurso que eu vim a desenvolver, que foi a culminar, digamos assim, neste rol que neste momento tenho. Boa. E por curiosidade já nos cruzamos no passado, não é? Já nos cruzamos no passado a nível profissional. Muito bem. Então, Linda, se calhar entrando aqui já um bocadinho então aqui no plano que eu fiz a nível de perguntas, eu gostava de perceber o teu ponto de vista sobre a questão da comunicação hoje em dia, não é? Ou seja, até como nós estávamos a comentar um bocadinho em off, somos da mesma geração, e quando éramos mais novos, mais jovens, efetivamente existia uma, duas plataformas, talvez o IRC, depois a Facebook ali com muita força. Hoje em dia nós temos uma panóplia de plataformas gigantes, muitas delas até em Portugal não têm relevância, mas se olharmos numa big picture mais global, são imensas, e a verdade é que pelo menos o meu dia não aumentou, tenho que continuar a ter 24 horas, ou seja, como utilizadores naturalmente podemos ter aqui muito tema, mas aqui o meu ponto que eu queria te perguntar é, baseado na tua experiência e olhando numa questão até mais de marca, vocês têm aqui um desafio tremendo neste sentido, não é? Porque hoje em dia as atenções são dispersas em Instagram, em Pinterest, em Facebook, em TikTok, em Twitch, em YouTube, enfim, qual é o teu ponto de vista sobre isto? Efetivamente é muito difícil, não é? Sim, é um desafio cada vez maior para qualquer pessoa que esteja na área do marketing e da comunicação conseguir falar a língua do seu consumidor no touchpoint em que ele está. E como tu dizes, há uns anos havia para as marcas, maioritariamente era a televisão, um ponto de contacto, os outdoors e eventualmente alguns embaixadores das marcas que tinham mais orçamento. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos que estar presente nas redes sociais e dentro das redes sociais sabemos que é todo o mundo, portanto, algumas marcas que ainda faz sentido, ou para alguns mercados Facebook, outras Instagram, o TikTok, que já é bastante relevante para o panorama global das marcas, para não falar depois dos próprios sites, o WhatsApp, noutros mercados até o WeChat, portanto, hoje em dia há uma panóplia bastante grande de canais de comunicação e o budget das marcas não cresceu assim tanto. Portanto, o nosso desafio é cada vez ter uma atitude mais de sniper
e conseguir atingir efetivamente o nosso público-alvo, ou as pessoas que nós queremos para a nossa marca, sem estarmos quase a fazer como bazuca. Antigamente não era um bocadinho a estratégia de bazuca. Eu costumo dizer que agora os marketers são snipers, porque efetivamente tem que ser, é um desafio bastante grande perceber onde é que o nosso consumidor está disponível para nos ouvir. Nós somos impactados diariamente com muita comunicação e temos que perceber qual é que é o timing do dia até muitas vezes mais adequado para comunicarmos com aquelas pessoas para ouvirem a nossa mensagem. Sim. E sempre com a base sempre, não é? Que é como ser relevante, não é? Para aquela audiência, que tipo de conteúdo é que nós podemos aportar a nível de relevância para ser também bem aceito, porque fazer por fazer também, enfim, já não é cada vez mais. Por acaso ainda ontem numa outra talk, estávamos a falar exatamente nisso, não é? Ou seja, nós, se calhar, antigamente nós ouvíamos um anúncio na televisão ou num outdoor, como referiste, ou no MUPI, ou seja, que for, nós aceitávamos aquela comunicação de forma muito prática. No outro dia eu vi um estudo que nós, mesmo tendo uma loja física, a ver um produto, sei lá, nas FNACs da vida, Vorten, seja o que for, estamos com o telemóvel e estamos até a fazer comparações de preço e a ver as reviews daquele produto, ou seja, os consumidores estão muito mais informados, e ainda bem, por um lado, mas que efetivamente também abre aqui um leque de oportunidade para as marcas, que é ser relevantes, não é só fazer por fazer e meter, como eu costumo dizer, não é só meter o porquinho de milheiro numa criatividade no Instagram e dizer qualquer coisa assim muito por alto, tem que ser específico, tem que ser relevante. Sentem isso também, esta oportunidade e este desafio também, ou seja, dos consumidores estarem cada vez mais informados. Sim, sem dúvida. Enquanto que há uns anos tu começavas a trabalhar a comunicação com o consumidor, eventualmente no topo de funil, com as campanhas mais de awareness, os outdoors, os MUPIs, o que fosse, e quando tinhas a oportunidade de ter o consumidor à tua frente aí, trabalhavas o resto do funil, hoje em dia isso não acontece. O consumidor hoje sozinho já faz grande parte do funil de vendas. Portanto, se vais a uma Vorten comprar um telefone, tu à partida já sabes o modelo que queres e o telemóvel específico que queres. Portanto, o contacto que tu vais ter depois em loja já é muito resumido. E no setor dos vinhos é a mesma coisa. Apesar de ser um setor bastante grande e cada vez ter mais concorrência, as pessoas já vão muito direcionadas para o tipo de vinho que querem. Porquê? Porque já estudaram, porque hoje em dia já há imensos influenciadores na área dos vinhos, portanto já seguiram aquele influenciador, já viram uma revista ou outra. Portanto, nós temos que começar aqui a trabalhar uma área do funil que nós não controlamos a narrativa muitas vezes, porque as pessoas também muitas vezes vão ver as reviews que existem sobre um dado tema e aí é muito difícil a marca ter o controle da narrativa. Portanto, aí sim temos que ser mais relevantes e temos que ser muito transparentes, que é uma coisa que eu sinto que nos últimos 15 anos as marcas tiveram que evoluir muito nesse sentido, a transparência da comunicação, como é que eles são relevantes não só para o consumidor, mas para a sociedade como um todo. Boa, muito interessante. E é engraçado que também no outro dia vi um dado da Nielsen que estava a dizer que 70% ou 80%, não, acho que era assim mais ou menos por aqui os números, das pessoas acreditam efetivamente numa palavra de um familiar, de um amigo, ou seja, de pessoas próximas, e efetivamente conseguem influenciar muito. E isto eu acho que é muito claro. Agora, o que para mim é muito curioso, e acho que todos nós já passamos por esta experiência, é irmos, por exemplo, a um booking e estamos a reservar um hotel ou o que for, e olhamos para as reviews, muitas vezes os próprios comentários de pessoas completamente desconhecidas, que nem têm cara, e aquilo influencia-nos. Efetivamente, acho que todo este paradigma, é como tu dizes, não dá para controlar a narrativa, mas efetivamente os touch points de influência são vários e muitas vezes só num pequeno texto, nós não sabemos de quem é, ou seja, não sabemos de quem os parâmetros de que a pessoa está a avaliar, por isso é algo efetivamente muito giro. Falemos aqui um bocadinho também, ainda gostava de ouvir um bocadinho o teu ponto de vista, que sei que também tens bastante touch nesta área, que é o marketing e influência, não é? Ou seja, o marketing e influência tem evoluído imenso, todos os stakeholders têm evoluído, ou seja, desde agências, marcas, naturalmente influenciadores, mas acho que é claro que tem que existir mais evolução, tem que existir maior maturidade, eu acho que faz parte, e depois até vou dar o meu ponto de vista sobre isto, mas ponto 1, como é que tu olhas para o marketing? São duas perguntas, na prática, como é que tu olhas para o marketing de influência e que desafios é que tu encontras na área do marketing de influência? O marketing de influência, no first level, é no fundo mais um touch point da marca e mais uma forma da marca conseguir influenciar o consumidor, pelo menos a ter aquele contacto inicial com a marca.
Portanto, e é algo que bem utilizado, e o bem utilizado é muito subjetivo, nós sabemos, mas é bastante relevante para as marcas. Portanto, eu vejo o marketing de influência quase como uma evolução dos antigos embaixadores das marcas. Portanto, aquelas pessoas que antigamente faziam os catálogos para as marcas de roupa, faziam um anúncio, portanto, hoje em dia acho que os influenciadores acabam por ter um papel parecido com os embaixadores se forem bem utilizados. Contudo, ainda tem muitos desafios, Bruno. Eu sinto que existem, por calhar, dois grandes desafios. Por um lado, a profissionalização da utilização dos influenciadores e dos próprios influenciadores. Portanto, não existe propriamente, muitas vezes, regras ou boas práticas na contratação e na forma como esta relação é gerida. Portanto, e nós não estamos a comprar um espaço de mídia, não estou a comprar um quadradinho na publicidade naquela pessoa. Portanto, é importante haver esta profissionalização. E, por outro lado, é a questão da medição. Enquanto que tu em mídia, em programática, consegues claramente perceber o que é que estás a atingir, e mesmo até em televisão, tu consegues ter ali as métricas relativas, em marketing de influência ainda há muito desconhecimento de quais é que são as métricas corretas, de como é que tu escolhes corretamente o influenciador, e depois quando misturas a vertente quantitativa com a qualitativa. Porque hoje em dia já há plataformas que dão acesso aos números, ok, mas tem que haver sempre uma perspectiva muito qualitativa, que é isso que eu acho que é muito desafiante, e não olharmos para os influenciadores como espaços de advertising. As pessoas não se relacionam com marcas, relacionam-se com pessoas. Portanto, e nós podemos representar uma marca, mas somos pessoas, e o influenciador está a representar a nossa marca, mas é uma pessoa. E acho que aqui o relacionamento, cada vez vamos voltar mais ao relacionamento, ao word of mouth, ao um para um, que estando no digital, eu sei que é um bocado estranho estar a dizer isto, mas efetivamente o digital não vai sobreviver se não houver este relacionamento. Sim, sem dúvida. Olha, eu concordo em absoluto contigo. Eu acho que isso é causa, ou melhor, isso é o efeito de uma causa. Eu acho que é o efeito de, efetivamente, o marketing de influência, e se consideraremos mídia, vamos imaginar, ou seja, imagina, no teu caso, marca, se vais ter que investir, o marketing de influência é um dos parâmetros, ou um dos caminhos que tu podes investir, faça outros. E colocando todos a nível de publicidade, comunicação, etc., pelos dados que eu tenho acesso, o marketing de influência foi, pelo menos, aquele que não tem sofrido impacto a nível de investimento. Ou seja, o caminho, até baseado nos dados que eu tenho visto, é até ao contrário, é algo que tem aumentado a nível de investimento por parte das marcas, face a outros que já não têm tanto poder quanto isso, ou até muitas vezes estão a baixar budget, ou pelo menos a estabilizar investimento, aliás. O que é que eu vejo, na minha opinião? Acho que existiu aqui e permite-me uma expressão, uma fome de marketing de influência, ou seja, percebeu-se, desde logo é muito, para muitas pessoas é muito cativante falar com pessoas que são celebridades ou não celebridades, mas que estão neste mundo, é muito sexy falar, e perde-se o pragmatismo que é olhar para a estratégia, olhar para resultados, olhar para retorno, etc. E eu acho que isso é um ponto. Mas para mim o mais importante e o mais perigoso, aliás, é vermos toda a gente a vender os serviços de marketing de influência, fazer marketing de influência. Nós vemos agências generalistas, e mesmo grandes, mas que não têm expertise, e pegam ali numa outra pessoa de social media, olha, faz lá um marketing de influência, a ver como é que isso resulta. Vemos agências de marketing digital, de PR, o próprio PR não é marketing de influência, por isso, eu acho que um dos grandes problemas é isto, é a falta de expertise, e não sei se até foste impactada por esta notícia. A WPP, como sabemos, é uma agência gigante a nível mundial, acabou de comprar 2 agências de marketing de influência, especialistas de marketing de influência. Uma delas, a GOAT, que by the way é uma das agências que eu mais sigo há muitos anos de UK, neste caso de Londres, e que era especialista em marketing de influência, tem feito um trabalho incrível. Mas a WPP, apesar da sua dimensão, percebeu, não, calma, isto efetivamente é um negócio, mas requer know-how, requer expertise, por isso nós vamos adquirir esse know-how, e não adquiriram uma, mas adquiriram 2 agências especialistas para fazer o merge com os seus restantes serviços. Por isso, eu acho que o caminho também passará muito por aqui, passará que as agências, mesmo aquelas que são grandes, com uma infraestrutura até global e que estão em Portugal, começarem a perceber que não, calma, eu não posso pegar em 2 ou 3 pessoas que percebem um bocado de redes sociais e colocar no marketing de influência. Isto tem que ser bem feito, porque baseado até, agora puxando um bocadinho o braço da minha sardinha, tem que ser, baseado até muito no workframe que nós desenvolvemos internamente, nós conseguimos efetivamente, desde logo,
perceber quem é que são os influenciadores certos e que tipo de formato até. Imagina, um caso prático. Nós estamos a trabalhar numa vertente mais de awareness ou consideração, ou já no fundo do funil, na conversão em si. Aliás, awareness, consideração e conversão, é isto que eu queria dizer. Nós olhamos exatamente para cada um destes stages e percebemos que tipo de influenciador podemos trabalhar e, acima de tudo, que tipo de formato. E aqui leva-nos a nós avaliarmos por formato e, como um todo, a nível qualitativo e quantitativo, como tu disseste. Por isso, desde logo, no momento 1 de análise, quem são os influenciadores certos, mas também no pós, ou seja, nós, enfim, de cabeça eu sei que nós avaliamos cerca de 30 ou 36 métricas em cada campanha que nós realizamos, ou seja, não é propriamente os likes, os comentários e os cliques, por isso nós avaliamos muito mais. Uma das curiosidades que muitas vezes os clientes até partilham connosco, olha, engraçado vocês avaliarem esta métrica, que é o que nós chamamos a taxa de retenção, a taxa de aderência, como quisermos chamar, que é, se estivermos a falar num ecossistema do Instagram, por exemplo, os comentários, se nós tivermos 100 comentários, nós sabemos que muitas vezes os comentários pouco ou nada têm a ver com o conteúdo em si. Exatamente. E nós fazemos exatamente esta avaliação. Quais foram os comentários efetivos sobre esta campanha? E depois a parte da profissionalização também dos influenciadores, até na minha visão também podemos tocar aqui um bocadinho neste ponto, que é, nenhum influenciador consegue controlar, não é? Até estavas a falar um bocado das marcas, de controlar a narrativa, os influenciadores também muitas vezes não conseguem controlar esta narrativa, que é, ok, eu faço um post de feed, eu não consigo garantir o que é que as pessoas vão dizer ou vão deixar de dizer nos meus comentários, é verdade, sem dúvida, mas conseguem gerar conversação, podem pegar naquele comentário e desenvolver uma conversa. E acho que hoje efetivamente toca naquele ponto que disseste um bocado, que é, ok, esta influenciadora tem não sei quantos milhões de seguidores, ou milhares, que também muitas vezes no micro, middle influenciadores também muitas vezes acontece isto, e são literalmente montras digitais, não é? E, efetivamente eu acho que isso é perigoso, por isso concordem absolutamente contigo. Acho que o marketing, apesar que faça há 6 anos quando comecei, está bastante diferente. Diz-me uma coisa, vocês, na tua loja, no teu ponto de vista, a nível de plataformas, não é? Ou seja, eu tenho o meu ponto de vista, também posso partilhar contigo, mas que plataformas é que tu achas que têm maior potencial? E quando falo de plataformas é redes sociais, sei lá, por exemplo, o YouTube, o Twitch, temos o Instagram, temos o Facebook, temos o TikTok, o próprio Telegram e o próprio WhatsApp a nível de criar comunidades. Que plataformas é que tu achas que não estão a ser tão aproveitadas, no teu ponto de vista assim geral, não é no vosso caso em específico, geral? É assim, eu acho que primeiro tens sempre de perceber para quem é que estás a falar, porque há plataformas que efetivamente, ou para que mercado é que estás a falar, por exemplo, o WeChat é uma plataforma que é bastante relevante num dado mercado e que se calhar é das plataformas mais utilizadas a nível mundial pelo número de valor de utilizadores absolutos, mas que em Portugal não é relevante utilizar. Portanto, mas no caso específico de Portugal e generalizando a nível de segmentação, acho que efetivamente o Twitch para um público mais novo não está se calhar a ter o destaque que deveria ter, obviamente. Acho que o WhatsApp foi uma promessa há uns anos com a parte de empresas e acho que ainda há muito mais para se fazer aí e não está a ter a evolução que deveria ter, eventualmente até mais numa perspectiva de atendimento ao cliente. Acho que o WhatsApp é poderosíssimo porque é uma ferramenta que toda a gente mete no telemóvel, portanto, isto é quase como o boom dos QR Codes, que estavam a morrer, os telemóveis têm integrado na câmara e agora já toda a gente voltou a usar QR Codes, não é? Portanto, podemos agradecer à pandemia, vamos dizer assim. Mas, eventualmente, o TikTok, a nível generalista, é a plataforma que está a ser menos aproveitada em Portugal. Tem um potencial já comprovado, já se passou muito aquela fase que são para pessoas que estão, para miúdos novos, a fazer dancinhas. Em Espanha já ultrapassou o número de utilizadores do Instagram, não só na faixa etária mais nova, e nós ainda estamos com alguma reticência, nós, mercado português, e nós somos muito conservadores nisso, nós sabemos as marcas para fazer uma transição para uma nova rede demora algum tempo, isso aconteceu do Facebook para o Instagram e vai acontecer do Instagram para o TikTok. A única diferença é que tu cada vez tens menos tempo, o hiato é menor entre plataforma. O Facebook reinou durante muito mais tempo que o Instagram e cada vez vai ser mais assim, não é? Os leaps que tu tens de tecnologia são cada vez mais rápidos. Portanto, acho que o TikTok poderá ser a plataforma que neste momento está a ser menos aproveitada e que organicamente poderá ter os melhores resultados e a nível de ads também não se compara minimamente com o Instagram ou com o Facebook. É engraçado, eu até posso partilhar contigo não referindo nomes, naturalmente, mas até posso partilhar contigo uma história engraçada.
que há uns, acho que já tem, eu ia dizer meses, mas seguramente já deve ter mais que um ano, estava numa reunião com um cliente que tem, enfim, uma marca que está globalmente muito bem conceituada, e estava a dizer, pá, olha, vocês estão a perder aqui uma oportunidade porreira a nível da Twitch, está comprovado que está aqui a vossa audiência, ou uma parte dela, deviam apostar, e como é óbvio, as marcas conservadoras que são no mindset português, como disseste, muito bem, concordo em absoluto, disse-me basicamente já, pá, isso é live, nós nem conseguimos fazer aqui um brand safety a nível de conteúdos e isso nunca irá passar a nível internacional, isso é impensável a nível internacional se passar. E eu na própria reunião estava lá, né, com acesso à internet, como é óbvio, pesquisei e tinha páginas em Espanha, em Inglaterra, na Alemanha, em Itália, ou seja, não tinha em Portugal, apenas. Ou seja, efetivamente é muito engraçado esse ponto de vista, porque a Twitch, por exemplo, em Espanha é um fenómeno, não é? O TikTok, como acabaste de referenciar e com dados, também já é, ou seja, efetivamente eu acho também muito o mindset talvez português, e se calhar quem lidera, não sei, não faço ideia, que efetivamente tem aqui algum tipo de receio. E isto toca num ponto que é muito engraçado e que eu muitas vezes debato também com, enfim, com reuniões e etc., que é, sinto que muitas vezes as estratégias são feitas baseadas em plataforma. Ou seja, olha, eu quero uma campanha para o Instagram e não baseada em audiências. Onde é que está a minha audiência? Pá, e se ela está dispersa, se eu já fiz uma campanha em Instagram, porque é que não vou fazer uma campanha em TikTok, por exemplo, seja campanha de paid media, de marketing influência, o que for, de conteúdos, seja o que for. E eu acho que efetivamente este é um desafio. Tu sentes isto, vês isto ao longo da tua carreira, viste isto? O que é que achas que é a questão? Achas que é mesmo pelo ponto de ser conservadora a malta? O que é que muito vês? Eu acho que sim, acho que nós em Portugal as tendências, e apesar de sermos já quase uma aldeia global, as novidades demoram um bocadinho mais a ser implementadas, chega ao mesmo tempo acho que a todo mundo, mas a ser implementadas e as empresas terem aqui a ideia de implementar este tipo de coisas, e agora fala-se muito na questão da inteligência artificial, toda a gente fala. Eu quero perceber quais são as empresas que efetivamente começam a trabalhar com isso, porque nós demoramos muito tempo. Os CRMs foi exatamente a mesma coisa. Eu há 15 anos já trabalhava numa empresa em que tinha um CRM global, já era uma plataforma bastante bem evoluída, e existem empresas em Portugal que só na altura da pandemia começaram a olhar para os CRMs. Portanto, as redes sociais vai ser exatamente a mesma coisa. Nós só quando temos a certeza absoluta que o investimento em marketing faz sentido é que avançamos. Nós gostamos muito pouco, nós, empresas portuguesas e o tecido empresarial em Portugal gosta muito pouco de arriscar em marketing. Porque o marketing é sempre aquela coisa que não dá vendas diretas. Não é? Principalmente se vais a trabalhar aqui a parte de cima do funil, não se converte diretamente em vendas. Mas também concordo contigo, quando se pensa primeiro a plataforma e não no objetivo. Porque parece que as estratégias são feitas para, eu quero fazer algo em TikTok, portanto apresentem-me uma campanha, eu quero utilizar NFTs, apresentem-me uma campanha, eu quero ir para o metaverso, apresentem-me uma campanha. E eu já estive no lado da agência e senti muito isso, que tudo o que era novidade, às vezes os clientes vinham pedir, só para ter uma ideia, mas qual é que é o objetivo, não é? Muitas vezes tens de perceber, eu tenho que saber qual é que é o objetivo para poder sugerir a forma melhor de lá chegar. Eu muitas vezes dou o exemplo de, eu quero ir para Lisboa de carro, eu quero ir para Lisboa, eu não sei se quero ir de carro, de comboio ou de avião. Portanto, tendo em conta o meu objetivo e as variáveis, é que eu vou decidir qual é que é o veículo mais apropriado. E as plataformas são um veículo, é somente isso. Portanto, não podemos pensar plataforma acima de tudo, não. Primeiro temos que definir os objetivos e depois sim percebemos qual é que é a plataforma que se adequa a isso. Gostei desse exemplo da viagem em Lisboa, nunca tinha ouvido, mas é simples. Eu no outro dia tive que explicar isto de uma forma simples e pensei, viagens, toda a gente faz o caminho de Lisboa a Porto várias vezes. Isto é extremamente fácil de explicar. Portanto, sim. Não, gostei. Podes usar, não podes? É isso que eu ia dizer, vou utilizar e depois, pronto, temos que discutir aqui direito do autor. Olha, Linda, enfim, existe aqui muito mais perguntas, muita mais conversa que nós naturalmente poderíamos e deveríamos ter, quem sabe numa talk 2.0, mas efetivamente, pronto, estamos aqui no tempo previsto. Eu gostava imenso então repetir e sublinhar e colocar a bola, agradecer a tua presença, ok? Foi muito interessante, todos os insights que tu trazes, toda essa tua visão, trazes também a tua experiência também, e quem não te conhece claramente pode visitar o teu LinkedIn para ver mais a fundo, mas tem sido espetacular e neste momento também estás numa empresa que todos nós conhecemos e todos nós também percebemos o valor que tem também para nós como portugueses, por isso olha, muito obrigado por estares connosco e pronto,
E é isso, está bem. Obrigada, Bruno, pelo convite. Obrigada. Bom, para quem nos assistiu, espero que tenham gostado mais desta talk. Foi um prazer ter-vos novamente connosco. Até à próxima.